Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip. Vamos falar sobre a Red Bull, porque merece destaque o Grande Prêmio da Austrália, em que você tem o Max Verstappen chegando na segunda posição e o Liam Lawson batendo em um momento assim que ele não tinha trocado para os pneus intermediários, ele estava de pneu de pista seca e já estava chovendo bastante. E a Red Bull, vendo que o cara já com qualquer condição ele não estava andando bem, decidiu manter ele numa condição terrível de pista e ele acabou acidentando o carro. Um fim de semana para esquecer do Liam Lawson, mas para mim assim, o que a gente pode falar do Lawson é: vocês realmente acreditavam que era só mudar o piloto que as coisas na Red Bull iam mudar? Desde 2019, num processo que já se inicia desde 2018, a Red Bull tem montado um carro que vá conferir mais com o estilo de pilotagem do Verstappen. Eu não acho que declarações de falar isso não é verdade quando a equipe fala, desmentifique o fato de que pilotos, muitas vezes muito competentes, cheguem na Red Bull e pareçam que não se lembrem como pilotar. Eu não acho que é assim que funciona. É nítido que é um carro extremamente traseiro, extremamente arisco, que não é todo piloto capaz de controlar. O Verstappen ele gosta de um carro traseiro. A maior parte dos pilotos tende a gostar mais de um carro dianteiro. Eu não estou dizendo que isso faz um piloto melhor ou pior. Por exemplo, o Prost era um cara que gostava de um carro mais dianteiro. Ele teve mais de 50 vitórias, o ritmo de corrida dele era, por exemplo, superior ao do Senna, que gostava de um carro mais traseiro. Aí você pega, por exemplo, o Schumacher, gostava de um carro mais traseiro, né? Mas, por exemplo, ali, um cara como o Niki Lauda, ele não era um cara que gostava tanto do carro traseiro, ele gostava de um carro mais estável. Tudo é a forma de pilotar, né? Tipo, os pilotos que têm um gosto por um carro mais dianteiro, eles atacam mais a entrada de curva. Quem gosta do carro mais traseiro ataca mais as saídas. Como é que é a maneira de exemplificar? Supondo que minha mão é uma curva, você está vendo aqui a curva, né? Um carro que sai de frente, né? Ele tende a escapar para o lado de fora da curva, mas ele está escapando normalmente com as rodas que você esterça o carro, entende, né? E é um controle um pouco mais fácil de se fazer. Então, assim, é por isso que normalmente a maior parte dos pilotos tende a ir para um caminho de gostar de um carro que sai mais de frente. E ainda tem uma questão, né, que os carros, né, que a gente vê nas categorias de base, eles quase nunca são construídos para saírem de traseira. Eles normalmente são carros mais dianteiros. Então, assim, quando é um Verstappen na vida que sai do kart para ir para uma Fórmula 1 direto, mais ou menos foi quase isso que ele fez, né? Aí é um aspecto bem diferente. Ele ainda tinha muita herança do kart e ele trouxe isso muito para a Fórmula 1. Ele não passou por todas as categorias de base e mudou a forma de pilotar para se adaptar aos carros, porque isso normalmente acontece, né? Mas o carro, quando sai de traseira, ele está quase rodando, mas você percebe aqui, ó, quando o carro sai de traseira, ele não está apontando para a curva. O cara que consegue controlar o carro de traseira, ele consegue carregar mais velocidade nas curvas, né? E quando o carro naturalmente faz isso, né? Ele é feito para fazer isso, para carregar mais velocidade na saída da curva. Aí o que acontece, né? Você tem um piloto que encaixa muito com esse tipo de pilotagem e do outro lado pilotos que não têm isso, né? O Gasly, o Albon, o Lawson e o Pérez não são pilotos que vão dirigir um carro para carregar a velocidade na saída de curva. Não à toa, se você olhar, por exemplo, né, eu gosto muito do GP de Abu Dhabi de 2022, a telemetria entre o Max Verstappen e o Pérez, né, porque foi um fim de semana que eles não estavam tão distantes, né, tipo, inclusive ali na classificação, né, o Verstappen, acho que ele ganha a pole principalmente no terceiro setor, né, no primeiro e no segundo o Pérez estava colado, mas a questão é, no carrossel, que é aquela curva que inicia o terceiro setor, o Pérez ganhava 3 décimos na entrada e perdia os mesmos 3 na saída. Assim, é aquele negócio, a entrada do carrossel ele atacava, aí na saída o Verstappen ganhava tudo de volta, porque é a forma de pilotar. O Pérez entrava mais agressivo no carrossel e o Verstappen entrava carregando mais velocidade, né? E assim, quando a gente teve aquilo, né, acontecendo, é uma demonstração de que são pilotos que eles fazem uma maneira completamente diferente de dirigir o carro. E quando o carro encaixa mais para um jeito para o outro, é normal que o piloto que não encaixa com a forma do carro de ser, ele vai ter problemas. Isso aconteceu com o Vettel, o próprio Hamilton já teve anos que ele não se sentiu tão confortável com o carro, né? O Verstappen no início de 2022 não gostou do carro, né? Não à toa, foi o momento que o Pérez andou mais próximo do Verstappen, algumas classificações inclusive à frente. Aquele início de 2022 foi o melhor momento do Pérez na Red Bull e a gente viu que quando o carro estava mais neutro, ele era capaz de andar no pelotão da frente, mas a questão é, a Red Bull, ela privilegia, obviamente, o primeiro piloto. Isso acontece, não é na era Verstappen, desde que Red Bull é Red Bull. Olha o Vettel, gente, quando era companheiro do Weber. Isso é uma coisa de muito mais igualdade, né? O Weber liderou 2010 quase o ano todo e a preferência das peças, das estratégias era tudo pro Vettel, gente.
a maneira Red Bull de ser. Eu acho que, inclusive, em termos de equipes grandes, é a pior equipe que você ser segundo piloto é a Red Bull, porque a maneira da estrutura da equipe, o Helmut Marko, o Horner, eles vão olhar para o primeiro piloto e o segundo piloto que se virem. E agora a gente vê o Lawson, gente, para você ter uma ideia do quão desastroso foi o GP da Austrália para ele foi 1,7 mais lento por volta que o Max Verstappen quando os dois estavam de cara para o vento. 1,7. Ele não estava tirando distância do Gabriel Bortoleto. Inclusive, se você pegar o ritmo de corrida geral, ele deve quase 3 segundos para o Verstappen e mais de 4 décimos por volta para o Bortoleto. É péssimo esse desempenho, não tem como elogiar. Ele não chegou a se aproximar do Gabriel Bortoleto, né? Ele chega, acho que ultrapassar o Bortoleto lá quando coloca os pneus de pista seca, mas ainda assim, o ritmo de corrida dele em nenhum momento foi realmente satisfatório, né? Inclusive, tem um momento lá que começa a chover, a Red Bull mantém os pilotos na pista. O Lawson, inclusive, bate, né? Mas a vantagem lá do Verstappen numa volta estava 19 segundos para o Lawson e uma volta foi para 26. Porque, assim, na condição normal já estava levando 1,7. Na condição que você tinha uma aderência mais assim, complicada, né, a pista úmida, a gente vê uma disparidade ainda maior. E aí o que eu quero dizer é, o Lawson, ele não vai ser a resposta para esses problemas. Primeiro porque, dos 4 pilotos que a Red Bull contratou desde 2019, ele é fácil o menos competente, porque é o que tem menos experiência, é o que mostrou menos, a meu ver. E a verdade é que, assim, você olha, por exemplo, o Albon teve uma carreira de Fórmula 2, a meu ver, melhor do que a do Lawson. O Gasly é a mesma coisa. O Gasly foi campeão, acho que inclusive, da Fórmula 2. Aí o Pérez é um cara super veterano, fez pódios de Sauber, de Force India, ganhou de Racing Point, né? E assim, um cara muito novato, não superou o Tsunoda em nenhuma classificação na temporada passada. Mas a Red Bull ainda assim contratou o cara, né? Tipo, assumiu o risco. E assim, pro Pérez maravilhoso, é um livramento estar fora de uma situação dessa para queimar mais o filme e o currículo dele, né? Já tá queimado bastante. E aí a gente vê o Lawson ali, né? Tipo, e ele atraiu uma situação bem assim complicada, né? No Drive to Survive, não que eu assista isso, mas os mexicanos estão lá repetindo o cansaço lá nas redes sociais, né? Falando, nossa, me irrita quando eu vejo um piloto desempenhando mal, porque eu sei que eu poderia estar fazendo melhor. Isso na época acho que ele estava ainda sem garantia de vaga. Cara, e ele atrai esse hate, né? Tipo, e não pode reclamar depois, porque esse desempenho dele na Austrália, eu não me lembro uma vez que o Pérez teve um ritmo de corrida tão defasado em relação ao Max Verstappen, entende? E eu não vou falar aqui de atualizações e tudo isso, porque falaram assim, porque o carro do Lawson não tem 15 atualizações, falaram esse tipo de coisa, não é tudo isso, e a questão é, não justifica ele não andar no ritmo da Sauber. Assim, não é quem não acompanhou o Verstappen, essas atualizações melhoraram o carro em 1.7, a volta do Lawson foi, numa classificação, foi 1.17.0, a volta do Pérez ano passado foi 1.16.2, ele ficou 8 décimos atrás do Sérgio Pérez com o carro desse ano. O que justifica isso? Vai falar o que agora? Né? Tipo, assim, é porque não tem as atualizações. O carro do Pérez fez uma volta com o carro do ano passado. Então, assim, o desempenho foi ruim. Essa é a questão. O desempenho foi ruim e a Red Bull tá colocando essa pressão toda nos ombros de um cara que, assim, tem pouca experiência, não mostrou nada de especial na Fórmula 1 até agora. Não tem uma corrida do Oscar que você fala, nossa, é incrível. Uma volta rápida em classificação é piada, gente. Qualquer um vai estar na classificação que você vai falar, nossa, que incrível. Qualquer piloto, até o Stroll fez pole na Turquia. Entende? Você vai achar uma classificação especial de cada piloto na Fórmula 1, entende? Não é isso, né? O pessoal, porque em Áustria colocou um monte de décimos no Tsunoda. Cara, o Tsunoda, tipo, é um bom piloto, mas também não é imbatível. Então, assim, a gente olha para a situação da Red Bull, a Red Bull faz um carro que realmente só o Verstappen consegue guiar, aí fica terceirizando ali a situação de pilotar o segundo piloto, né, de uma maneira extremamente displicente, né, e a meu ver sem muito critério, né. Por exemplo, o Albon ter subido para a Red Bull não fazia sentido porque ele não estava andando melhor que o companheiro dele, Daniil Kvyat. O Kvyat tinha marcado um pódio antes da promoção do Albon para a Red Bull. O primeiro pódio da Toro Rosso desde a vitória do Vettel na Itália em 2009. É isso que o Kvyat tinha feito, né? Aí o Kvyat estava andando melhor que o Albon só tinha meia temporada de experiência na Fórmula 1, quem que a Red Bull promove é o Albon. Então assim, não há critério, as preferências e as desavenças do Helmut Marko, aí tem horas que assim, a gente fica perguntando se o Horner tem algum poder nesse aspecto, porque, por exemplo, o De Vries não era a escolha do Horner,
e aí foi a escolha do Marko, entende? A gente vê que o dedo de talento do Helmut Marko não tá lá essas coisas há muito tempo, né? E até meio esquisito ver ele julgando os pilotos, né? Tipo assim, nível A, nível B, nível C. Então, assim, é aquele negócio, né? Tipo, o ambiente da Red Bull, eu acho que ele é hostil. A gente vê isso também com o Rajah, né? Quando ele cometeu aquele erro bobo lá na Austrália, aí ele tava muito triste, chorando. O Helmut Marko foi criticar o cara, falando que é embaraçoso, entende? Cara, o piloto na primeira corrida, uma boa chance de pontuar, cometeu um erro que é muito bobo. A última coisa que ele precisa é de ataque, né? Tipo, desse tipo de coisa. Então, eu olho para a Red Bull e eu penso, né? Como é que conserta essa situação, entende? Onde acha um piloto que tem um estilo parecido com o Verstappen? Se vai realmente continuar com essa metodologia, é bom pelo menos trazer alguém que encaixe com o carro de uma mínima maneira. Porque assim, eu não sei se o Lawson vai melhorar muita coisa na China, vamos ver o que acontece lá, mas esse desempenho na Austrália foi tenebroso. Não tem, assim, desculpa para isso, né? Atualizações? Pelo amor de Deus, né? Nenhuma 15 atualizações vai dar tanto tempo assim, não justifica ele estar quase o segundo mais lento que o ex-companheiro do Verstappen na mesma pista, com um carro que teoricamente ano passado era mais lento, porque assim, todos os carros ganharam em termos de desempenho, só o Lawson que vai cair. Então, eu pessoalmente olho para essa situação e penso, né? Olha, esse cara, ele atraiu bastante ali responsabilidade para ele, falando assim, não importa se o carro é difícil de dirigir, o importante é que você se adapte às circunstâncias que o piloto de Fórmula 1 faz, mandando indireto para os outros que não conseguiram, sem ter a garantia de que ele conseguiria também, né? Porque, como eu disse aqui, não foram bobões que falharam nesse carro. O Sérgio Pérez é um vencedor de corrida de Fórmula 1, é um cara que fez temporadas fantásticas na Force India e na Sauber. A gente fala ali do Gasly, um cara que ganhou corrida na AlphaTauri. O Albon, a gente tá vendo aí na Williams, não é um piloto ruim. Então, assim, não foram bobões que falharam nisso aí, não. Então, ele chegar com essa moral toda não ajuda nada a ele. E essa moral, assim, talvez a altivez, né, melhor dizendo, moral, não sei se ele tem tanto, até porque o Helmut Marko não perde uma chance de falar. Tipo, ele devia parar de pensar que pode ganhar alguma coisa aqui, que o Verstappen é imbatível. Então, vamos ver o que acontece, vamos ver aí o que teremos nessa temporada na Red Bull, mas esse início de temporada realmente complicado, porque o desempenho do Liam Lawson foi muito preocupante, é a pior maneira de se iniciar uma passagem na categoria. Para mim, não tem desculpa que justifique tamanha disparidade. Foi realmente assim, uma dificuldade muito grande de pilotar o carro. Eu acho que a Red Bull deveria, obviamente, pensar em tornar a vida do segundo piloto mais fácil e não tratar desse jeito. Mas a gente sabe que eles não vão fazer isso. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.